Gira agora nossos assuntos para falar também das chamadas bets. O plenário virtual do STF manteve a proibição de apostas online com dinheiro de programas sociais. Os ministros validaram a decisão do ministro Luiz Fux. Ele determinou que o governo federal adote medidas para impedir que beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, usem o dinheiro que recebem nas apostas online. Na decisão, Fux também mandou que sejam aplicadas de maneira imediata as regras determinadas em uma portaria do Ministério da Fazenda que proíbe a propaganda de sites de apostas direcionada a crianças e adolescentes. Luísa Martins chega para cá. O ministro Flávio Dino quer proibir apostas que também envolvam um único atleta. Traz para a gente essa apuração. Boa tarde novamente. Boa tarde novamente para você também, Bel. É isso mesmo. A gente viu, acompanhou, ao longo das últimas horas, ao longo do dia de ontem, a questão do plenário virtual e como o Supremo Tribunal Federal colegiadamente ia se posicionar em relação à liminar do ministro Luiz Fux. Houve uma confirmação dessa liminar, com todos esses detalhes que você trouxe, Bel, por unanimidade. Mas o ministro Flávio Dino acompanhou com ressalvas, que é o que a gente chama, Ele colocou ali, ele foi um pouco além no seu voto. E ele colocou no seu voto que, segundo ele, é preciso também proibir as modalidades de apostas que envolvem um único atleta. Isso porque tem acontecido uma série de casos em que jogadores acabam cavando, eu não sou muito familiarizada com os jargões do futebol, mas acabam cavando pênaltis, cavando cartões amarelos ou vermelhos para beneficiar o mercado de apostas. E isso, segundo o ministro Flávio Dino, acaba causando ali um prejuízo para o próprio consumidor desses sites de apostas, além de uma manipulação, de fato, ficando ali a cargo de uma única pessoa, à vontade ou não, de tentar manipular ali, eventualmente, um resultado para beneficiar pessoas que estavam apostando ali nele como o autor do gol ou algo do tipo. Então, o ministro Flávio Dino colocou isso no seu voto. O seu voto acabou não prevalecendo. Esse ponto não passou como uma determinação que já vai valer a partir de agora. Mas ele dá uma espécie de spoiler, Bel, do que pode ser levantado como pauta no que diz respeito a essas bets no julgamento de mérito que é previsto para acontecer no primeiro semestre de 2025. Toda essa questão das bets, inicialmente, havia uma percepção de que iria diretamente para julgamento em plenário. O ministro Luiz Fux chegou a indicar isso em um despacho que ele deu a respeito desse tema, ele é o relator dessas ações. Mas, diante de todo o debate que surgiu, das audiências públicas que, segundo o próprio ministro, trouxeram diversos pontos de vista a respeito do mercado de apostas, com vários pontos que não eram consenso, mas um ponto em comum chamou a atenção do ministro, que é todos os expositores das audiências públicas que ocorreram, foi uma maratona de 2 dias aí de audiências, todos, sem exceção, falaram sobre os problemas da falta de regulamentação. E como você disse, Bel, a regulamentação do Ministério da Fazenda vai entrar em vigor na sua totalidade apenas em 1º de janeiro de 2025. E o ministro Fux, diante de tudo isso, todo esse contexto, viu que não dava, alguns pontos específicos não seria recomendável esperar até 1º de janeiro, justamente por essa questão da urgência. Então, ele antecipou 2 pontos dessa regulamentação para ter validade imediata. A publicidade voltada para crianças e adolescentes, isso fica proibido desde já. A ideia é realmente fazer com que a publicidade tenha, em geral, alertas semelhantes ao que a gente vê hoje nas propagandas de cigarro e de álcool, com um alerta bastante explícito sobre a proibição do consumo, ou do uso das plataformas para menores de 18 anos. E o outro ponto que também vai ter validade imediata e que depende aí de algumas providências por parte do governo federal é a proibição do uso do dinheiro que vem de benefícios sociais, principalmente o Bolsa Família, para uso nessa questão das bets no mercado de apostas. Então, tudo isso foi validado colegiadamente pelo Supremo Tribunal Federal, mas esse ponto dos esportes e do único atleta colocado pelo ministro Flávio Dino é uma questão bastante relevante que foi trazida aí à tona pelo ministro, mas antecipa um pouco mais esse aspecto de impacto das bets na sociedade brasileira, Bel.